Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Maravilha. Vamos adorar o nome do Senhor cantando o hino de número 304. Hino de número 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A quem? A Jesus, minha luz, que veio me salvar. Pode a noite escura ser no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A quem? A Jesus, minha luz, que veio me salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também. Estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei. A mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que veio me salvar. Quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco ia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que veio me salvar. Sua igreja, desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador apontar. Flechas traspassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, eis-me vencedor. Exalte ele. A face adorada de
louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema. Ouve ao Senhor. Essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se você ama essa palavra, exalte aí. Se eu amo a mensagem da padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Oh Senhor, eu me alegro na cruz dela, lei, graça e luz.
Paz do Senhor, a igreja. E a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, que eu tenho pouco tempo, irmãos, é a mensagem que o pastor Levi Júnior cantou, o terceiro hino. O tema da mensagem é este: a mensagem da cruz. Eu gostaria de chamar a tua atenção, que eu vou ler algumas passagens das Escrituras, que é muito importante para a nossa meditação nesta noite. No livro de Apocalipse, capítulo 5, eu sei que toda a igreja conhece todas essas passagens que eu vou ler, mas é bom que a gente continue lendo. Capítulo 5 de Apocalipse, o verso 1 em diante, diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouros de incenso, ou salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Guarda esse versículo. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Amém. Prestou atenção, irmãos, numa passagem desse versículo que diz que foste morto e com teu sangue compraste. Com teu sangue compraste. Veja o que está no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Faço uma pergunta para a igreja. Você sabe o que quer dizer resgate?
resgate. Pense um pouquinho, irmãos. Vamos lá no livro de João, no capítulo 19, o versículo 30. É quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Lembra do que eu li no livro de Apocalipse? Com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, nação e língua. Lembra do que ele disse no Evangelho de São Marcos? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Obreiros, prestou atenção no que Jesus disse? Eu não vim para ser servido. Obrigado. Mas para ser servo. Prestou atenção, irmãos? Porque quando ele falou esta passagem de Marcos, está lá em Mateus também, no capítulo 20, ele estava querendo dizer a eles, porque ele tinha ouvido eles cochichando entre si, quem seria o maior no reino de Deus, ou no seu reino. Os discípulos estavam tentando agora achar quem é que seria o ministro do seu reino, quem seria o primeiro-ministro. Jesus chama ele e diz: vem cá, vocês sabem que eu vim, foi para dar o exemplo, eu vim para ser o exemplo de vocês. Vocês precisam aprender, obreiros. Na reunião de obreiros, acho que vocês ouvem muito essas recomendações. Vocês estão para servir. Eu estou cansado, pastor Levi Júnior, de ver obreiros que querem galgar posições somente para sentar no púlpito. Não é esse o objetivo, irmãos, que Jesus chama para servir, para aparecer, assentar no púlpito, agora eu sou. Absolutamente, Jesus quer que nós, os obreiros, sejamos o exemplo da igreja, temos que servir. Eu costumo às vezes ensinar, irmãos, que o obreiro, ele tem que olhar para a igreja, para cima, irmãos, porque ele é servo da igreja, ele está servindo a igreja. Jesus colocou pastores, doutores, profetas, apóstolos, evangelistas. Ele diz que ele os colocou para o crescimento da igreja. Então você é servo da igreja, você precisa servir a igreja. Então o obreiro precisa olhar para cima para olhar para a igreja. Mas a igreja, por sua vez, você pensou que ia ficar por menos? A tua posição como igreja de Jesus, você precisa olhar para o obreiro também para cima, porque Deus o colocou para te instruir. Se todos assim entendessem e compreendessem esta verdade, irmãos, não haveria rixa, não haveria obstáculo entre obreiros com a igreja e igreja com obreiros. Estariam todos no mesmo nível. É como eu vim aqui hoje passar uma palavra para vocês, e não sou maior do que vocês, eu apenas estou admoestando a igreja para servir melhor ao Senhor Jesus. Foi isso que ele disse aos seus discípulos: olhem para mim, eu vim de cima para servir. Aleluia. Observa os irmãos que Paulo, ele fala em Filipenses no capítulo 2, eu preciso ser rápido, mas a palavra de Deus ela é eficiente. Diz assim: de sorte que haja em vós, olha aqui, irmãos, olha aqui, obreiros, olha aqui, igreja,
Ele está dizendo para todos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, é achado na forma de homem. Verso 8: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ah, que coisa maravilhosa, irmãos. Este Jesus, que sendo Deus, Ele se humilhou. Para que Jesus precisou fazer isto? Se você for lá no livro de Gênesis, vamos lá, irmãos, para mim chegar à conclusão do que eu quero passar para a igreja nesta noite. Gênesis capítulo 2, lá no primeiro livro da Bíblia, tem alguns versículos ali que eu quero passar para vocês, para que eu possa fazer alguma argumentação dentro do assunto. 2 versos 16 e 17: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguém que diz que Deus aqui não falou a verdade, porque Adão e Eva não morreram, mas morreu sim, irmãos. Morte. Se você estudou o grego, o hebraico, quem já fez o bacharel em teologia, conhece um pouquinho do grego, que aprendeu, sabe que morte quer dizer separação. É muito simples de entender, porque quando Adão e Eva pecaram, Deus os colocou fora da sua presença, fora, distante já. Por que isso, irmãos? Porque eles pecaram e Deus é santo. Guarde isso para você meditar durante a sua vida. Deus é santo, e para você ter comunhão com Deus, você precisa se santificar, você precisa ser santo. Santifique a sua vida, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor visitava o jardim do Éden todos os dias, porque Adão e Eva estavam santos, santificados, eram puros, eram justos. Mas quando pecaram, houve uma separação. O profeta diz: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Quando você peca, irmãos, lembra-se disso: Deus está aborrecido comigo. Nós temos costume, pastor Levi Júnior, de pregar: ah, Deus ama o pecador. É assim que eu prego, irmãos, é ou não é? Ah, Deus te ama, pecador. E eu tenho o costume às vezes de falar para o pecador: ah, você é tão precioso para Deus, como Deus te ama. E o homem está até babando, irmãos, de tanto que bebeu aquele dia. E cheira cocaína, e cheira daqui, cheira dali, fuma maconha. E eu chego nele: mas como Deus te ama, gosta de você. Não gosta não, irmãos. Deus não gosta de quem pratica pecado, não. Não, absolutamente. A justiça de Deus quer entrar em ação imediatamente, irmãos. Mas o amor de Deus é tão grande que a mão do amor de Deus diz para a justiça: espere um momento até que ele se arrependa e volte. Quando Jesus, que era Deus,
Primeiro capítulo do Evangelho de João, verso 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra é Jesus. Verbo quer dizer palavra. Irmãos, Ele se prontificou a vir interceder por nós. Nesta palavra que eu li aqui de Gênesis, veja o que aconteceu, irmãos. No capítulo 3, o versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso aqui é uma palavra, irmãos, escatológica. Folhas de figueira. Você sabe que a figueira, ela é uma árvore que ela simboliza a nação de Israel. É verdade ou não é, irmão? A figueira, ela simboliza a nação de Israel, coisa que o casal que está no jardim do Éden nunca jamais pensaram coisas dessa maneira. Mas é real e verdadeiro, irmãos. Da onde surgiu a palavra de Deus? Pela nação de Israel, irmãos. Foi pela nação de Israel que veio esta palavra até as minhas mãos, as suas mãos. Da onde nasceu Jesus, irmãos? Da nação de Israel. Deus não questionou com Adão e Eva por eles ter feito aventais de folha de figueira. Não questionou não, irmãos. Deus até ampliou algo mais. Vamos lá no capítulo 3 e no versículo 21. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Deus ampliou, irmãos. O que eu quero chegar nesta minha explanação na palavra de Deus, irmãos, é que Deus tinha prometido a Adão, no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, que da semente da mulher havia de nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Aí ele, como Deus, ele se prontificou a descer, irmãos. Mas por que isto? Não podia ser eu lá na cruz? Não poderia ser o pastor Levi Júnior, que é melhor do que eu? Não poderia ser o pastor Edinaldo, esses obreiros que está aqui, um deles lá na cruz, morrer pela humanidade, irmãos? Não podia. Você sabe por quê, irmãos? Porque Paulo ele deixa bem claro em Romanos capítulo 3, verso 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou, irmãos, ao longo do tempo, porque Ele conhece, Ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ele olhava: o Darcy não pode ir na cruz, ele pecou. Ele nasceu de mulher. Não tem. Ele olhava para você, irmão. Ele dizia: não tem nenhum capaz de ir até a cruz. A raça humana não pode ser restaurada por nenhum ser humano. Irmãos, eu costumo às vezes fazer alguma ilustração quando eu falo sobre esta mensagem da cruz, porque é pouco se ouvir isso, viu, irmãos? Vocês sabem por que eu estou pregando a mensagem da cruz? Porque eu propus no meu coração, não eu, mas o Espírito Santo, de pregar a redenção do Calvário. Porque eu estou cheio de ouvir prosperidade na igreja, irmãos. Eu estou cheio de ouvir isso. Francamente, a igreja precisa ser iluminada pela ação do Espírito Santo e compreender que você foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo. E você só vai subir, irmãos, no arrebatamento da igreja, se você compreender que Ele pagou o preço para você. Aleluia. Eu costumo às vezes fazer assim, irmãos. Eu não sei se a tua mão é igual à minha, porque eu tenho esse dedo aqui maior do que o de baixo, o do meio maior do que o outro de baixo. Eu tenho 3 dedos. Faz assim, vê se o teu dedo é igual ao meu. Vê se o teu dedo é igual ao meu, irmãos. Porque eu já fiz isso uma certa vez na casa de recuperação, irmãos. Tinha quase 50 internos ali. E eu comecei a ilustrar para eles o que é o precioso sangue de Jesus. E
uns par deles começou a gritar lá, dizer: pastor, o meu dedo aqui de baixo é maior do que esse dedo de cima. Mas o outro dizia: mas pastor, os meus dedos são iguais. Eu falei: então fala o seguinte, irmãos, olhe para os meus dedos aqui, que o meu é perfeito, olha. Você já olhou a tua mão, irmão? Olha bem, esse dedo de cima, irmãos, eu qualifico ele como a vida animal racional. Qual é o animal racional, irmãos? Somos nós. Esse dedo do meio aqui é a vida de animal irracional. O dedo de baixo, o terceiro aqui, é a vida vegetal. Esses três tipos de vida é que nós temos. Aí você olha, porque Deus precisou fazer com que o seu filho viesse e se tornasse humano, porque precisaria, irmãos, um sangue humano para a purificação dos nossos pecados, mas um sangue humano que não tivesse pecado, fosse puro. Se você for lá no capítulo 12 de Gênesis, quando foi instituída a primeira ceia, o Senhor disse a Moisés: faça com que cada família pegue um cordeiro sem mancha, sem defeito, porque este cordeiro, irmãos, ele representava a pessoa de Jesus. Lembre-se que João Batista, quando ele estava no Jordão batizando, ele fora lhe revelado pelo Espírito Santo que Jesus vinha descendo para ser batizado. Ele olhou entre a multidão e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Este Jesus fez isso, irmão, por você. Ele fez isso por mim, fez isso por você, irmão. Ele desceu, ele se humilhou. Ele não poderia descer aqui como um anjo, não, mas ele foi se humilhando, irmãos. Ele foi se humilhando, ele foi se humilhando, e chegou a tal forma, irmãos, que o apóstolo Paulo não teve condições de explicar, porque se ele conhecesse a tecnologia, irmãos, a ciência médica que nós temos hoje, ele poderia até ter dito: Jesus se tornou a menor célula humana. Porque a mulher, para engravidar, é preciso que haja a semente masculina fecunde o óvulo feminino para que nasça um novo ser humano. É assim, não é, irmãos? E Jesus precisava nascer como humano, mas ele não poderia ser gerado por um homem e uma mulher, porque todo aquele que nasceu, irmãos, de uma junção carnal entre homem e mulher, todos que assim nasceram, nasceram debaixo do pecado. Então não tinha condições. Por isso que Deus prometeu a Adão e Eva: da semente da mulher, do óvulo da mulher, Adão, vai nascer um que pisará a cabeça da serpente. Mas como pode ser isso? O anjo apareceu a Maria, irmãos. A Maria, o anjo Gabriel chegou e disse para ela: Maria, você vai ser a mãe do Filho de Deus. Ela disse: é impossível, porque eu não conheço varão. Mas ele disse: para Deus tudo é possível, porque a virtude do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te cobrirá, o Espírito Santo descerá sobre ti, e ele vai fazer uma gravidez assistida. Ele virá e trará, irmãos, olha o que ele estava querendo explicar a Maria, que ele não poderia realmente fazer isto, porque ela não ia entender, mas ele trará a célula do Deus Todo-Poderoso, e ele fará fecundar no seu útero a célula do Todo-Poderoso. Aí nasceu Jesus, irmãos, aleluia.
Ele nasceu agora sem pecado, o Cordeiro de Deus, que ele tinha lá no princípio matado um cordeiro para vestir Adão e Eva, era o Cordeiro de Deus. Por que eu disse isso? 3 tipos de vida, irmãos. Porque o sangue humano, ele é mais valioso. O sangue do Cordeiro, irmãos, ele poderia ser puro, mas este sangue, ele tem menor valor, irmãos. Nós estávamos em dívida, a nossa dívida estava diante de Deus ainda. Por isso que Paulo diz, ele rasgou a cédula que era contra nós. Estávamos em dívida, mas ele na cruz rasgou a cédula que era contra eu, porque no Velho Testamento teria que ser feito o sacrifício, irmãos, de manhã e à tarde, todos os dias, e assim mesmo estávamos ainda em dívida, porque aquele cordeiro estava apenas simbolizando, tipificando o Cordeiro de Deus que havia de vir e morrer na cruz. Você está me entendendo, irmão? Este Jesus fez isto por mim e por você. Este Jesus te ama de tal forma, irmão, que ele te resgatou com seu precioso sangue. Aleluia, aleluia. Você é amado agora por Deus, porque ele pagou a sua conta, irmãos, a sua dívida. Ele te justificou, ele te reconciliou com Deus. Agora eu quero chegar num ponto importante, irmãos. Você sabe o que quer dizer resgate? Vamos fazer uma outra explicação. Quando um bandido sequestra alguém da família, pastor Levi Júnior, quando alguém é sequestrado da família, este bandido, irmãos, geralmente ele não age sozinho, ele age em vários, e ele dá um tempo, ele leva este coitado sequestrado e o tranca em um lugar muito difícil de ser achado, irmãos, e daqui a algumas horas ele liga para a família e diz: olha, eu quero tanto para soltar este seu parente, eu quero 500 mil reais, porque às vezes a família é muito poderosa financeira, né? Ele pede alto, irmãos, porque ele vai negociar com a família, ele está pedindo alto. A família, você já imaginou se alguém sequestrar um filho meu ou um dos meus netos, irmãos, se o bandido ligar para mim: Darcy, eu quero tanto para que solte este seu familiar, e eu vou começar a sair correndo por todos os lados, irmão, porque eu quero que solte o meu filho, ou solte o meu neto, ou seja lá quem for, e eu consigo arrumar o dinheiro, irmãos, e eu vou pagar o resgate. Para quem eu vou pagar o resgate, irmãos? Para quem eu vou pagar o resgate? Para que solte alguém da minha família sequestrado? Vou pagar para o bandido. É ou não é, irmãos? Eu pago para o bandido soltar. E vocês sabem para quem que Jesus pagou, irmãos, o preço do resgate? Não me responda se você não souber. Jesus, irmãos, pagou o resgate para Deus. Mas Deus é o bandido? Não! Deus é o ser ofendido com a raça humana. Ele pagou a nossa ofensa para Deus, porque eu estava em dívida com Deus. Ele fez isso por mim e fez isso por você, irmão. Aleluia, glória a Deus. Isto quer dizer resgate, irmãos. Pagou o preço, remiu, resgatou, irmãos, com seu precioso sangue. Quando na cruz ele gritou bem alto, para que todos pudessem ouvir, ele disse: está consumado. No grego, se você for olhar essa palavra no grego, irmãos, ela abrange vários pontos. Como quer dizer, ele terminou, acabou a obra, findou. Mas o ponto principal desta expressão está consumado é isto: Pai, está pago. É isso que ele quis dizer. Está pago a dívida que o Darcy estava devendo a ti.
que o Edinaldo estava devendo, que o pastor Júnior, Levi Júnior estava devendo, que a Josana estava devendo, que a Patrícia estava devendo, que o Gesélio estava devendo. Ele pagou o preço, irmão, e ele disse: está pago. Aleluia, está pago, irmãos, está pago, irmã. Você pode glorificar a Deus com muita alegria. Satanás não gosta disto, mas ele sabe que Jesus pagou o preço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus pagou o preço. Aleluia. Josana, minha filha Josana, Geser, minha nora Patrícia, meu genro Levi Júnior, lembre-se de uma coisa, aos irmãos, Marcelo, eu estou dizendo o nome das pessoas que está sempre ao meu lado. Lembre-se disso que eu vou dizer para vocês, irmãos. Eu gosto de contar isso aonde eu vou, irmãos, porque serve de ânimo, estímulo para muita gente. Eu sou um ser humano como todos são na face da terra. Eu sou um ser humano como foi Elias, que Elias um dia disse: Senhor, melhor me é morrer do que viver. Eu também cheguei a dizer isso a Jesus várias vezes, irmãos. Alguns tempos atrás, eu estava numa dificuldade interna, irmãos, muito grande, um estado depressivo muito grande. Eu chorava, eu falava para Jesus: Senhor, tira a minha vida, porque não tem mais sabor a minha vida, eu não quero mais viver. A minha mulher não sabe, irmãos, mas muitas vezes eu levanto de madrugada, eu vou lá fora, irmãos, e começo a olhar para cima e falar com Deus. E às vezes eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, porque eu sou muito falho, sou um ser humano que careço da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E um dia, Jesus, irmãos, por sua graça e bondade e misericórdia, porque Deus já tem falado comigo de várias maneiras, irmão, mas esse dia marcou, irmãos. Esse dia marcou em minha vida, estará marcado por toda a eternidade. De madrugada, quando eu estava dormindo, irmãos, eu acordei, irmãos, com uma glória no meu quarto muito grande. Eu via sentado aos pés da minha cama, irmãos, esse que desceu do céu e disse: eu paguei o preço. Ele estava sentado aos pés da minha cama, irmãos, com os pés no chão e com as duas mãos no seu joelho assim, ó. E olhava para mim, e eu assentado na cama, irmãos. Aquela glória no quarto tremenda. Isso me marcou profundamente. E ele sorrindo, irmãos, olhava para mim e eu ficava olhando a sua beleza, a sua formosura. Eu não sei descrever para os irmãos as suas vestes longas, irmãos, que brilhavam. Eu olhava para minha esposa assim, irmãos, ela estava dormindo, ela não via nada, mas eu assentado, irmãos, eu via este personagem que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Ele sorrindo, irmãos, olhava para mim, ficou isso há alguns tempos olhando para mim, eu olhando para ele, olhando de cima e embaixo. Eu não sabia me expressar, eu fiquei sem fala no momento. E ele disse, irmãos, num determinado momento: Darcy, não se preocupe, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, não se preocupe, eu estou do seu lado. Mas isso foi o bastante para mim, irmãos, foi um bálsamo para restaurar a minha vida. Por isso que eu digo a vocês, irmãos, parece que Ele não se importa com a sua vida, mas Ele está te observando. Ele sabe quando você está precisando de alguma coisa. Fique de pé, irmão. Eu quero que você entenda o grande amor de Deus para a sua vida.
Aleluia. E eu sei que aqui nesta noite tem pessoas que precisam fazer um concerto com Deus. Eu sei que aqui tem pessoas que estão necessitadas, estão precisando de alguma coisa. Lembre-se, Jesus pagou o preço. Ele te justificou. Ele te reconciliou com Deus. Mas, irmãos, passa pela sua cabeça o que passa pela minha? Eu não sei, irmãos. Às vezes eu fico pensando, agora eu sou amigo de Deus, porque Ele me reconciliou com Deus. Ele me santificou, porque Ele fez isso por mim. Irmãos, Ele subiu, irmãos, depois da ressurreição, Ele foi subindo, irmãos, para o céu. Quando Ele foi assunto ao céu, alguém gritava do lado de dentro, aliás, do lado de fora: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e deixe entrar o Rei da Glória. Ó portais eternos, abri e deixe entrar o Rei da Glória. Alguém do lado de dentro gritava: mas quem é este Rei da Glória, irmãos? Porque Ele ressuscitou ainda, Edinaldo, como um ser humano. Ele ressuscitou como um ser humano. Eu pude vê-lo como Ele é. Irmãos, Ele está com a sua marca em suas mãos. Ele subiu com essas marcas, irmãos. Alguém gritava: como pode um ser humano querer entrar nesses portais eternos? Mas Ele foi caminhando, irmãos. Ele foi caminhando e foi caminhando. Os portais eternos se abriu e Ele adentrou a eternidade. E foi, pastor Levi Júnior, e foi até onde estava o Pai, sem pedir licença. E sorrindo, Ele assentou à destra do Pai e disse: Pai, está tudo consumado. Está consumado. Sorrindo, Ele dizia isso para o seu Pai, porque Ele fez isso por mim e por você, porque Ele te resgatou com o seu precioso sangue. Ele comprou, irmãos, aleluia, Ele comprou de todas as nações, de todas as raças, tribos e língua, um povo seu especial, que um dia vai também entrar nesses portais eternos, vão se abrir para a igreja entrar e estar com o Senhor por toda a eternidade. Tem alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus? Vem aqui à frente. Quer receber esse Jesus que deu a sua vida para te salvar? Pode vir aqui à frente. Aleluia. Se tem alguém que quer receber de Jesus o perdão dos seus pecados e alcançar a vida eterna, pode vir aqui. Se tem alguém que quer receber uma bênção dos seus problemas, que está difícil, pode vir aqui à frente. Se tem alguém que tem uma enfermidade que às vezes é impossível a medicina curar, pode vir aqui este Jesus, Ele pode te curar nesta noite. Não se acanhem não, irmãos. Este Jesus fez isso por tua causa, fez isso por você e fez isso por mim. Ele te ama e quer te dar uma vitória muito grande. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Aleluia. Pode sair, irmãos, porque Deus fez isto esta noite, me segurou a estar com vocês nesta noite, talvez para lhe trazer uma bênção espiritual. Eu não preciso aqui pular, irmãos, fazer muita coisa não, é só eu falar com Jesus. Este Jesus está pronto para nos atender. Aleluia. Ah, como Jesus te ama, irmão e irmã. Você não imagina o quanto esse Jesus te ama, o quanto Ele está esperando uma decisão sua. Aleluia. Se você tem algum pecado que lhe aflige, fala com Ele. João escreveu na sua primeira carta, ele diz no capítulo 1, irmãos, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa todas as nossas ofensas. Fale com Jesus nesta hora, nesse momento. Fala: Jesus, eu tenho uma enfermidade que eu preciso me livrar dela. Ele levou na cruz a sua enfermidade. O teu problema que está emperrado na justiça, irmãos, fala com Ele. Na cruz Ele levou o seu problema. Lá em Isaías capítulo 53 diz que Deus se agradou morrê-lo. Ele fez isso por mim e por você.
Ele foi moído na cruz para te sarar, para te dar vida eterna também e te dar uma alegria maravilhosa e fantástica. Eu tenho certeza que a partir desta noite você vai sair daqui e vai glorificar ao Senhor pela grande vitória de sua vida. Aleluia. Eu peço à igreja que está aí na nave, aos obreiros, que levante a sua mão em direção a esses irmãos que estão aqui à frente, porque eles estão precisando de uma bênção toda especial de Jesus. Jesus está andando aqui, irmãos, no meio de vocês agora. O Espírito Santo está aqui, fazendo a obra nesses corações. Igreja, vamos orar em nome de Jesus. Amado eterno Deus, nosso Pai, eu estou diante de Ti, Senhor, agora, em nome de Jesus, Teu Filho. Eu estou rogando, Senhor, por estas vidas, pela restauração destas vidas, Senhor, porque a Tua palavra que Tu me deste nesta noite é uma palavra, Senhor, que nos traz realmente uma grande vitória, porque fomos comprados por um bom preço, fomos pagos, Senhor, fomos pagos porque nós tínhamos uma dívida muito grande. Mas, Senhor Jesus, tome essas vidas em suas mãos agora, Senhor, como Tu tomaste a minha vida, Senhor Jesus. Transforme, renova, Senhor, perdoa, Senhor, tira a enfermidade, resolve os problemas, Senhor, dá a alegria da salvação a essas pessoas nesta noite. Ah, meu Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, meu Pai, faça um milagre, Senhor, para esta jovem, para esta irmã, para este irmão, Senhor Jesus, que está aqui presente. Intercedo por eles agora, porque sei que a Tua bênção, Senhor, é certa e é verdadeira, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus.